Capítulo 4. Por que você acordou esta manhã? Você precisa acordar toda manhã com determinação se vai para a cama com satisfação. George Lorimer. O primeiro ritual que você faz no dia é o ritual com maior alavancagem, de longe, pois ele tem o efeito de configurar sua mente, de configurar o contexto para o resto do seu dia. Eban Pagan. Por que você se deu o trabalho de levantar da cama hoje de manhã? Pense a respeito por um segundo. Por que você acorda na maioria das manhãs? Por que você deixa o conforto da sua cama quente e aconchegante? É porque você quer? Ou você adia despertar até absolutamente precisar? Se você é como a maioria, que acorda com o bip incessante de um despertador toda manhã e arrasta-se relutantemente para fora da cama porque precisa estar em algum lugar, fazer algo, responder a ou cuidar de outra pessoa, dada a escolha, você tem escolha? A maioria das pessoas continuaria dormindo. Portanto, claro, nos rebelamos, pressionamos o botão de soneca e resistimos ao ato inevitável de despertar, inconscientes de que nossa resistência está enviando uma mensagem ao universo, de que preferíamos continuar deitados em nossas camas, inconscientes do que viver e criar de modo consciente e ativo a vida que dizemos que desejamos. A maioria de nós se resignou a um certo nível de mediocridade potencial não atingido. Não gostamos disso, não nos sentimos bem com isso. Sabemos que existe um nível totalmente diferente de sucesso, conquistas e realização que é possível para nós, mas nós sentimos empacados e não sabemos o que fazer para desempacar. Cochilou, dançou. A verdade sobre acordar. O dito popular cochilou, dançou pode ter um significado muito mais profundo do que qualquer um de nós tenha se dado conta. Quando você adia despertar até precisar fazê-lo, o que significa esperar até o último segundo para sair da cama e começar seu dia, considere o que está realmente fazendo é resistir à sua vida. Toda vez que você pressiona o botão de soneca, está em um estado de resistência ao seu dia, à sua vida, e acordar e criar a vida que diz desejar. Pense sobre o tipo de energia negativa que o cerca quando você começa com resistência ao seu dia, quando reage ao som do despertador com um diálogo interno tipo: ah, não, já está na hora, precisa acordar, não quero acordar. É como se você estivesse dizendo: não quero viver a minha vida, pelo menos não plenamente. Muitos dos que sofrem de depressão relatam que o horário da manhã é o mais difícil. Eles acordam apavorados. Às vezes é por causa de um trabalho ao qual se sentem obrigados a ir, ou de um relacionamento que está fracassando. Algumas pessoas se sentem dessa forma apenas por causa da natureza da depressão e sua capacidade de pensar sobre a mente, as emoções e o coração sem precisar de um motivo específico. O tom da nossa manhã tem poderoso impacto no tom do resto do nosso dia. Acaba se tornando um ciclo. Acordar com desespero, passar o dia continuando a se sentir assim, ir dormir se sentindo ansioso ou deprimido, depois repetir o ciclo de melancolia no dia seguinte. As pessoas não apenas estão se perdendo a abundância da clareza, energia, motivação e poder pessoal que vem de acordar de propósito, como também a resistência delas a esse ato diário inevitável é uma afirmação desafiadora ao universo, de que preferiam permanecer deitadas na cama, inconscientes, do que criar e viver a vida que desejam. Por outro lado, quando você acorda todo dia com paixão e propósito, junta-se a pequena porcentagem de grandes realizadores que estão vivendo seus sonhos. Mais importante, você será feliz. Simplesmente mudando sua abordagem sobre como acorda de manhã, você literalmente mudará tudo. Mas não aceite a minha palavra. Confie nesses famosos que acordam cedo. Oprah Winfrey, Tony Robbins, Bill Gates, Howard Schultz, Deepak Chopra, Wayne Dyer, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Aristóteles e muitos outros que são demais para listar aqui. Ninguém jamais nos ensinou que podemos mudar nossa vida inteira aprendendo a conscientemente estabelecer a intenção de despertar toda manhã com um desejo genuíno e entusiasmo. Se você está apenas tirando uma soneca todo dia até o último momento possível em que precisa sair para o trabalho, chegar à escola ou cuidar de sua família, e depois voltando para casa e se desligando diante da televisão até ir para a sua cama, esta costumava ser a minha rotina. Eu lhe pergunto,
Quando você irá se desenvolver na pessoa que precisa ser para criar os níveis de saúde, riqueza, felicidade, sucesso e liberdade que de fato deseja e merece? Quando vai realmente viver sua vida em vez de seguir em frente anestesiadamente em busca de toda a distração possível para escapar da realidade? E se sua realidade, sua vida, pudesse enfim ser algo de que você não pode esperar para estar consciente? Não há dia melhor do que hoje para desistirmos de quem temos sido em prol de em quem podemos nos tornar. Aprimorar a vida que temos vivido para que, na verdade, desejamos. Não há livro melhor do que o que você tem em mãos para lhe mostrar como se tornar a pessoa que você precisa ser, capaz de atrair, criar e manter rapidamente a vida que sempre desejou. De quantas horas de sono realmente precisamos? A primeira coisa que os especialistas lhe dirão sobre quantas horas de sono necessitamos é que não existe um número mágico. A quantidade de sono ideal varia para cada indivíduo, é influenciada por fatores como idade, genética, saúde geral, quanto exercício uma pessoa faz e muitos outros. Enquanto você pode estar no seu melhor dormindo 7 horas por noite, outro alguém pode precisar de verdade de 9 horas para ter uma vida feliz e produtiva. De acordo com a Fundação Nacional do Sono, pesquisas descobriram que durações de sono longas, 9 horas ou mais, também estão associadas a maior morbidade, doenças, acidentes e até mesmo mortalidade. As pessoas também descobriram que variáveis como depressão estavam significativamente associadas a longo período de sono. Como há uma variedade tão grande de evidências contraditórias de inúmeros estudos e especialistas, e como a quantidade de sono necessária varia de pessoa para pessoa, não vou tentar defender que haja uma única abordagem correta para o sono. Em vez disso, compartilharei meus próprios resultados na vida real, a partir da experiência pessoal e experimentação e de estudar os hábitos de sono de algumas das maiores mentes na história. Advirto que parte disso pode ser relativamente controverso. Como acordar com mais energia dormindo menos? Experimentando diversas durações de sono, assim como aprendemos as de muitos outros praticantes do Milagre da Manhã que testaram essa teoria, descobri que o modo como nosso sono afeta a nossa biologia é amplamente influenciado pela nossa crença pessoal em relação a quanto sono precisamos. Em outras palavras, como nos sentimos quando acordamos de manhã, e esta é uma distinção muito importante. Não é baseado unicamente em quantas horas de sono temos, mas sofre significativo impacto de como dissemos a nós mesmos que nos sentiríamos quando acordássemos. Por exemplo, se você acredita que precisa de 8 horas de sono para se sentir descansado, mas está indo para a cama à meia-noite e tende a acordar às 6 horas da manhã, na certa dirá para si mesmo: Nossa, terei apenas 6 horas de sono essa noite, mas preciso de 8. Vou me sentir exausto de manhã. Então, o que acontece assim que seu despertador toca e você abre os olhos e se dá conta que é hora de acordar? Qual é a primeira coisa que você pensa? É o mesmo pensamento que teve na hora de ir para a cama. Nossa, só tive 6 horas de sono, estou exausto. É uma profecia autorrealizadora e autossabotadora. Se você diz para si mesmo que se sentirá cansado de manhã, então com certeza se sentirá cansado. Se acredita que precisa de 8 horas para se sentir descansado, não se sentirá descansado com nada menos do que isso. Mas e se você mudasse suas crenças? A ligação entre mente e corpo é poderosa, e creio que devamos assumir a responsabilidade por todos os aspectos de nossas vidas, incluindo o poder de acordar todo dia sentindo-se energizado, independente de quantas horas de sono temos. Experimentei com diversas durações de sono, de tão pouco quanto a 4 horas até tantas quanto 9. A outra variável da minha experimentação foi dizer ativamente para mim mesmo como eu me sentiria de manhã, tendo por base quantas horas eu dormia. Primeiro, experimentei cada duração de sono dizendo a mim mesmo antes de ir para a cama que eu não dormiria o suficiente e que me sentiria exausto de manhã. Com 4 horas de sono, acordei me sentindo exausto. Com 5 horas de sono, acordei me sentindo exausto. Com 6 horas de sono, você adivinhou? Exausto. 7 horas, 8 horas, 9 horas. A quantidade de horas que eu dormia não mudava como eu me sentia quando o despertador tocava de manhã. Desde que eu dissesse para mim mesmo que não dormiria o bastante e que me sentiria cansado de manhã, era exatamente como me sentia. Depois, experimentei de novo cada duração, de 9 horas a 4 horas. Desta vez, recitando uma afirmação no momento de deitar e dizendo a mim mesmo que acordaria me sentindo energizado de manhã.
Obrigado por me conceder 5 horas de sono essa noite. Estas 5 horas são exatamente o que preciso para me sentir descansado e energizado pela manhã. Meu corpo é capaz de coisas milagrosas, das quais a menor é gerar abundância de energia a partir de 5 horas repousantes de sono. Acredito que posso criar minha experiência de realidade e escolho criar despertar amanhã, sentindo-me energizado e empolgado para levar o dia. Sou grato por isso. O que descobri foi que dormindo 9, 8, 7, 6, 5 ou até mesmo apenas 4 horas, desde que eu decidisse conscientemente antes de deitar que teria a quantidade perfeita de sono, que as horas energizariam meu corpo para me sentir maravilhoso de manhã, eu acordava consistentemente me sentindo melhor do que jamais me sentira. No entanto, não aceite a minha palavra. Eu o encorajo a experimentar por si mesmo. Então, de quantas horas de sono você realmente precisa? Diga-me você. Agora, se você tem mesmo dificuldade para adormecer ou para continuar dormindo, e isso é uma preocupação para você, recomendo muito que obtenha um exemplar do livro de Shawn Stevenson, Sleep Smart, 21 Proven Tips to Sleep Your Way to a Better Body. Este é um dos melhores e mais bem pesquisados livros que já tive sobre o sono. O segredo para fazer toda manhã parecer Natal. Lembre-se de um momento em sua vida em que você tenha ficado genuinamente empolgado para acordar de manhã. Talvez tenha sido para pegar um voo cedo para as férias que aguardava havia meses. Talvez tenha sido seu primeiro dia em um emprego novo, ou seu primeiro dia na escola. Pode ter sido o dia de seu casamento ou seu último aniversário. Pessoalmente, não consigo pensar em nenhum momento da minha vida quando ficava mais empolgado para acordar de manhã, independente de quantas horas tivesse dormido, do que quando criança, todos os anos na manhã de Natal. Talvez você se identifique, sejam quais forem as ocasiões que o tenham deixado empolgado para acordar de manhã, como você se sentia quando essas manhãs chegavam? Você tinha de se arrastar para fora da cama? Duvido! Em manhãs como essas, mal podemos esperar para acordar. Fazemos isso sentindo-nos energizados e genuinamente empolgados. Tiramos rapidamente as cobertas e saltamos de pé, prontos para encarar o dia. Imagine se todos os dias de sua vida forem assim? Não deveriam ser? Eles podem ser. O milagre da manhã gira, em grande parte, em torno de recriar aquela experiência de acordar sentindo-se energizado e empolgado, e fazer isso todos os dias pelo resto da vida. Trata-se de levantar da cama com um propósito. Não porque você precisa, mas porque você quer de verdade, e dedicar tempo todo dia a se desenvolver para se tornar a pessoa que você tem de ser, para criar a existência mais extraordinária, satisfatória e abundante que pode imaginar. O milagre da manhã já está fazendo isso por milhares de pessoas em todo o mundo, pessoas iguais a você. Capítulo 5. A estratégia de 5 passos à prova de soneca para despertar. Para todos os viciados em soneca. Se você pensar de verdade a respeito, pressionar o botão de soneca de manhã nem faz sentido. É como dizer, odeio acordar, então faço isso de novo, de novo e de novo. Demetri Martin. Eu gostaria mais das manhãs se elas começassem mais tarde. Desconhecido. Primeiro, deixe-me apenas dizer que se não fosse por essa estratégia que estou prestes a compartilhar com você, eu ainda estaria dormindo ou tirando uma soneca, enquanto meu despertador toca toda manhã. E o que é ainda mais prejudicial, continuaria aderindo à minha antiga crença limitadora dizendo que eu não era uma pessoa matinal. Tem sido dito que ninguém na verdade gosta de acordar cedo, mas que todos amam a sensação de ter acordado cedo. É um pouco parecido com fazer exercícios. Muitas pessoas se esforçam para ir à academia, mas todos nós amamos a sensação de ter ido à academia. Acordar cedo, sobretudo quando se tem um propósito, sempre faz com que você comece se sentindo capacitado para o seu dia, aumentando o seu nível de motivação ao acordar. NMA. A maioria de nós, quando o despertador toca a cada manhã, é acordada de um sono profundo. Deixar o conforto de nossas camas é a coisa menos atraente a se fazer. Se você fosse classificar seu nível de motivação em relação ao acordar, também conhecido como seu nível de motivação ao acordar, NMA, no momento em que o despertador começa a tocar incessantemente, em uma escala de 1 a 10, 10 sendo estar pronto para acordar e abraçar o dia, e 1 significando que você não quer nada mais do que voltar a dormir.
A maioria de nós provavelmente classificaria nosso NMA como perto de 1 ou 2. É perfeitamente natural, quando você ainda está meio dormindo, querer pressionar o botão de soneca e continuar dormindo. O desafio é: como você dá a si mesmo a motivação necessária para acordar cedo e criar um dia extraordinário, quando seu nível de motivação ao acordar está apenas no 1 ou 2 quando seu despertador toca? A resposta é simples: um passo de cada vez. Aqui estão meus 5 passos simples à prova de soneca para fazer acordar de manhã, até mesmo cedo, mais fácil do que nunca. Passo número 1. Estabeleça suas intenções antes de se deitar. A primeira chave para despertar é lembrar-se disto. Seu primeiro pensamento de manhã costuma ser o último pensamento que você teve antes de ir para a cama. Por exemplo, todos tivemos noites nas quais mal conseguíamos adormecer porque estávamos empolgados demais para acordar na manhã seguinte. Fosse véspera de Natal, a noite anterior do seu aniversário, seu primeiro dia na escola, o começo de um novo emprego ou a saída para férias. Assim que o despertador tocava, você abria os olhos com entusiasmo e empolgação para sair da cama e abraçar o dia. Por outro lado, se seu último pensamento antes de ir para a cama fosse algo como: não consigo acreditar que preciso me levantar em 6 horas, estarei exausto de manhã. Então, seu primeiro pensamento quando o despertador tocar deverá ser algo do tipo: ai meu Deus, já passaram 6 horas? Só quero continuar dormindo. Portanto, o segredo é decidir e criar toda noite conscientemente uma expectativa positiva para a manhã seguinte. Passo 2. Coloque seu despertador do outro lado do quarto. Se você ainda não o fez, coloque seu despertador o mais longe possível da sua cama. Isso o obriga a deixar a cama e colocar o seu corpo em movimento. Movimento gera energia, portanto, quando você se levanta e sai da cama, isso ajuda naturalmente a acordar. Se você deixa o despertador ao lado da cama, então ainda está em um estado de sono parcial quando o alarme toca, e isso torna o acordar muito mais difícil. Tenho certeza de que você se identifica com um rolar na cama, ainda meio adormecido, e desligar o despertador sem sequer dar conta de que ele tocou. Sei que, em muitas ocasiões, cheguei a convencer a mim mesmo de que meu despertador era apenas parte do sonho que eu estava tendo. O simples ato de obrigar a si mesmo a sair da cama para desligar o despertador aumentará instantaneamente seu NMA de NMA1 para NMA2. No entanto, você provavelmente estará mais sonolento do que desperto. Portanto, passo 3, escova os dentes. Eu sei. Sério, Hal? Você está me mandando escovar os dentes? Sim. O ponto é que você está fazendo coisas impensadas nos primeiros poucos minutos e apenas dando ao seu corpo tempo para acordar. Portanto, depois de desligar o despertador, vá direto até a pia do banheiro para escovar os dentes e jogar um pouco de água quente ou fria no rosto. Essa atividade simples aumentará seu nível de motivação a acordar, de NMA2 para NMA3 ou NMA4. Agora que sua boca está com aroma de menta, é hora de... Passo 4. Beba um copo cheio de água. É crucial que a primeira coisa que você faça seja se hidratar toda manhã. Depois de 6 a 8 horas sem água, você estará moderadamente desidratado, e a desidratação provoca cansaço. Muitas vezes, quando as pessoas se sentem cansadas, em qualquer horário do dia, tudo de que precisam é de mais água, e não de mais sono. Comece pegando um copo de água, ou você pode fazer o que eu faço. Encha-o na noite anterior para que já esteja ali para você de manhã. E beba o mais rápido que seja confortável para você. O objetivo é reidratar seu corpo e sua mente o mais rápido possível, para repor a água da qual você foi privado durante as horas que passou dormindo. Quando você bebe um copo de água e se hidrata, seu nível de motivação a acordar passa de NMA3 ou NMA4 para NMA5, 4 ou 5. Passo 5. Vista suas roupas de ginástica. Por último, mas não menos importante, vista suas roupas de exercício para que você esteja pronta para sair do quarto e começar imediatamente esse milagre da manhã. Algumas pessoas preferem começar o dia pulando no chuveiro, mas acredito que devemos merecer nossa chuveirada matinal suando primeiro. Exercícios matinais são cruciais para maximizar seu potencial, pois colocam um estado de pico mental, físico e emocional para que você possa ganhar o dia. Falaremos sobre exercícios mais aprofundadamente no próximo capítulo. Executar esses passos simples leva apenas cerca de 5 minutos, e quando você os realiza, seu nível de motivação ao acordar deve alcançar entre naturalmente NMA5 ou NMA6.
Neste ponto, muito menos disciplina é necessário para permanecer acordado para o seu milagre da manhã. Se você tentar assumir esse compromisso quando seu despertador tocou, enquanto estava em NMA 1, seria uma decisão muito mais difícil de ser tomada. Eis uma revisão rápida da estratégia de 5 passos à prova de soneca para despertar, para tornar significativamente mais fácil acordar e permanecer acordado. 1. Estabeleça suas intenções na noite anterior. Este é o passo mais importante. Lembre-se, seu primeiro pensamento de manhã costuma ser o último que você teve antes de ir para a cama. Portanto, assuma a responsabilidade de criar empolgação genuína para a manhã seguinte, toda noite, antes de se deitar. 2. Coloque seu despertador do outro lado do quarto. Lembre-se, movimento gera energia. 3. Escove os dentes. Use enxaguante bucal para um gás extra. 4. Beba um copo cheio de água. Hidrate-se o mais rápido possível. 5. Vista suas roupas de ginástica. Faça por merecer sua chuveirada matinal. Dica bônus do milagre da manhã para acordar. Tenha em mente que, apesar de essa estratégia ter provado funcionar para milhares de pessoas, esses 5 passos não são a única maneira de tornar mais fácil acordar pela manhã. Eis algumas outras dicas que ouvi de colegas praticantes do milagre da manhã. A afirmação da hora de ir dormir para a cama do milagre da manhã. Se você ainda não o fez, pode parar um minuto agora e ir para www.miraclemorning.com/Brasil e baixar o download gratuito das afirmações na hora de deitar do milagre da manhã, reenergizantes e definidoras de intenção. Coloque um timer na luz do seu quarto. Um dos membros da comunidade The Miracle Morning coloca um timer na luz do seu quarto. Você pode comprar um timer para equipamentos online em uma loja de equipamentos. Quando o despertador dele toca, a luz do quarto acende. Que ótima ideia! É muito mais fácil cair de volta no sono quando está tudo escuro, de modo que fazer com que luzes se acendam diz para sua mente e para o seu corpo que está na hora de acordar. Coloque um timer no aquecedor do seu quarto. Outra fã do milagre da manhã disse que no inverno ligava o aquecedor do quarto em um timer programado para funcionar 15 minutos antes dela acordar. Ela mantinha o quarto frio à noite, mas quente para quando acordasse, para que não ficasse tentada a se arrastar de volta para debaixo das cobertas para evitar o frio. Ela garante que fez enorme diferença. Sinta-se livre para acrescentar coisas ou customizar sua estratégia à prova de soneca para despertar. E se tiver qualquer dica que esteja aberta a compartilhar, eu adoraria ouvi-la. Por favor, sinta-se à vontade para me contatar diretamente na comunidade The Miracle Morning no Facebook. É tudo uma questão de estratégia eficaz, pré-determinada, passo a passo, para aumentar seu nível de motivação ao acordar. Não espere para fazer isso. Comece hoje à noite lendo as afirmações da hora de deitar, colocando seu despertador no outro lado do quarto, colocando um copo d'água em sua mesa de cabeceira e comprometendo-se a dar os outros 2 passos de manhã. Capítulo 6. Os salvadores de vida. 6 práticas que seguramente pouparão você de uma vida de potencial não atingido. Sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que se torna. Jim Rohn. Uma vida extraordinária consiste em melhorias diárias e contínuas nas áreas que mais importam. Robin Sharma. Estressado, oprimido, frustrado, não realizado. Estas são algumas palavras desagradáveis que fornecem uma descrição lamentável, mas bastante precisa de como a pessoa média se sente em relação à própria vida frequentemente. Você e eu estamos vivendo uma das épocas mais prósperas e avançadas da história humana, com mais oportunidades e recursos disponíveis para nós do que nunca. Contudo, a maioria não está explorando o potencial ilimitado que existe dentro de cada um de nós. Não estou bem com isso. Você está? A lacuna no potencial. Você já sentiu que a vida que deseja e a pessoa que sabe que pode ser estão fora de seu alcance por pouco? Às vezes você sente como se estivesse correndo atrás de seu potencial. Sabe que ele está ali, pode vê-lo, mas nunca consegue realmente agarrá-lo? Quando vê aqueles que estão sobressaindo em uma área na qual você não está, parece que eles têm tudo decifrado, como se soubessem algo que você não sabe, pois se você soubesse o que é, então também estaria sobressaindo naquela área? A maioria de nós vive no lado errado de uma enorme lacuna em nosso potencial, uma lacuna que separa quem somos de quem podemos nos tornar. Muitas vezes ficamos frustrados com nós mesmos, nossa consistente falta de motivação, de esforço, de resultados em uma ou mais áreas de nossas vidas.
Passamos tempo demais pensando nas ações que deveríamos estar realizando para criar os resultados que desejamos, mas depois não efetivamos tais ações. Todos sabemos o que precisamos fazer, apenas não fazemos consistentemente o que sabemos. Você se identifica? Essa lacuna no potencial varia de tamanho de pessoa para pessoa. Você pode sentir que está muito próximo de seu potencial atual e que algumas poucas correções podem fazer toda a diferença. Ou pode sentir o contrário, como se seu potencial estivesse tão longe de quem você tem sido que nem mesmo sabe por onde começar. Seja qual for o seu caso, saiba que é perfeitamente possível e atingível para você viver a sua vida no lado certo de sua lacuna no potencial de se tornar a pessoa que deseja ser. Quer você esteja atualmente do lado errado do Grand Canyon, de seu potencial, perguntando-se como chegará ao outro lado, ou se esforçando para atravessar o desfiladeiro, mas preso em um platô, e não tem sido capaz de reduzir a lacuna e chegar ao próximo nível, este capítulo vai lhe apresentar 6 ferramentas que possibilitarão ir de onde está, aceitando menos de si do que sabe que é possível, para se desenvolver na pessoa em que você sabe que pode se tornar. Sua vida não é o que você pensa que é. A maioria de nós está tão ocupado tentando administrar, manter ou até mesmo apenas sobreviver à situação que não cria tempo para se concentrar no que é mais importante, nossa vida. Qual é a diferença? Nossa situação de vida é o conjunto de circunstâncias, eventos, pessoas e lugares externos que nos cercam. Não é quem somos. Somos mais do que uma situação de vida. Sua vida é quem você é no nível mais profundo. Sua vida é feita dos componentes internos, atitudes e estados mentais que podem lhe dar o poder de alterar, ampliar ou mudar sua situação de vida em qualquer momento específico. Sua vida é constituída das partes física, intelectual, emocional e espiritual que formam cada ser humano, ou FIEE, para simplificar. A física inclui coisas como seu corpo, saúde e energia. A intelectual incorpora sua mente, sua inteligência e seus pensamentos. A emocional eleva em conta suas emoções, seus sentimentos e suas atitudes. A espiritual inclui coisas intangíveis como seu espírito, sua alma e seu poder superior invisível que tudo vigia. Sua vida é onde jaz a sua capacidade de criar novos sentimentos, perspectivas, crenças e atitudes em seu mundo interior. Para que você possa criar ou alterar as circunstâncias, os relacionamentos, os resultados e qualquer outra coisa no âmbito externo de sua situação de vida. Como os muitos sábios nos ensinaram, nosso mundo exterior é um reflexo de nosso mundo interior. Concentrando tempo e empenho a cada dia em desenvolver seu FIE e tornando-se constantemente uma versão melhor de si mesmo, sua situação de vida inevitavelmente e quase automaticamente melhorará. Posso lhe assegurar que, através da minha própria jornada transformadora, das profundezas da mediocridade, justificando minhas desculpas e vivendo a maioria das áreas de minha vida em algum ponto entre medíocre e médio, para atingir os objetivos que um dia me pareciam impossíveis, seu comprometimento com o desenvolvimento pessoal diário será tão instrumental para a sua transformação quanto foi para a minha. Hora de salvar a vida que você merece viver. Para muitas pessoas, a vida extraordinária, realizadora e abundante que realmente desejam, nossa vida nível 10, lhes escapa porque elas estão oprimidas e sobrecarregadas demais por sua situação de vida cotidiana. Sua situação de vida está corroendo todo o seu tempo, de modo que sua vida, o que mais importa, não está sendo cuidada. Para poupar sua vida nível 10 de ser negligenciada e limitada pelas demandas de nossa situação de vida, o que acaba levando a uma existência de remorso, potencial não atingido e até de mediocridade, você deve priorizar e dedicar todo o tempo para seu desenvolvimento pessoal. Aqui entram os salvadores de vida de um milagre da manhã, um conjunto de 6 práticas diárias que expandem e mudam a sua vida, cada uma desenvolvendo um ou mais dos seus aspectos físico, intelectual, emocional e espiritual, para que você possa se tornar quem precisa ser para criar a vida que deseja. Lembre-se, quando você muda seu interior, sua vida, então seu mundo exterior, sua situação de vida, melhorará paralelamente. O primeiro S dos salvadores de vida. Não é sono,
Desculpe-me, apesar de saber que muitas pessoas adorariam poder dormir no caminho para o sucesso, a vida simplesmente não funciona dessa maneira. A menos que você tenha sido congelado criogenicamente e esteja esperando uma grande herança quando for descongelado. Eis aqui 6 práticas poderosas e comprovadas de desenvolvimento pessoal, conhecidas como salvadores de vida, que você utilizará para obter acesso às forças poderosas que já existem dentro de você, que o capacitarão a alternar, modificar ou transformar qualquer área de sua vida. Vamos ver cada uma das 6 ferramentas de desenvolvimento pessoal que constituem os salvadores de vida e como cada uma o ajudará a se tornar a pessoa que precisa ser para atrair, criar e viver facilmente a vida mais extraordinária que jamais imaginou. Salvadores de vida. Silêncio. Na atitude de silêncio, a vida encontra o caminho sob uma luz mais clara e o que é ilusivo e enganador resolve-se uma clareza cristalina. Mahatma Gandhi. Você pode aprender mais em 1 hora de silêncio do que em 1 ano de livros. Matthew Kelly. Silêncio é a primeira prática dos salvadores de vida e pode ser uma das áreas mais importantes para melhorar nossos ruidosos estilos de vida. Acelerados e superestimulados, refiro-me ao poder transformador de vida do silêncio intencional. Intencional significa simplesmente que você está se engajando em um período de silêncio com um propósito altamente vantajoso em mente, não apenas por fazê-lo, como Matthew Kelly afirma tão eloquentemente em seu livro best-seller O Ritmo da Vida. Você pode aprender mais em 1 hora de silêncio do que em 1 ano de livros. Essa é uma afirmação poderosa de um homem muito sábio. Se você quer reduzir imediatamente seus níveis de estresse para começar o dia com o tipo de calma, clareza e paz de espírito que lhe permitirá permanecer concentrado no que lhe é mais importante e até dançar à beira da iluminação, fazer o oposto do que a maioria das pessoas faz, comece cada manhã com um período de silêncio intencional. Os benefícios do silêncio que melhoram a vida têm sido bem documentados ao longo da história, do poder da oração à mágica da meditação. Algumas das maiores mentes da história usaram o silêncio intencional para transcender as próprias limitações e criar resultados extraordinários. Como suas manhãs costumam começar? Você investe tempo em se centrar e criar um estado mental ideal para conduzir pelo resto do dia? Ou costuma esperar para acordar até ter algo para fazer? As palavras calma, tranquila ou rejuvenescedora descrevem sua manhã média? Se sim, parabéns, você já está um passo à frente do restante de nós. Para a maioria de nós, palavras como apressada, agitada, estressante ou até mesmo caótica podem descrever melhor nossa manhã típica. Para outros, lento, preguiçoso e sonolento podem ser uma descrição mais precisa de como nosso dia começa. Qual desses cenários se reproduz melhor às suas manhãs? Manhãs, para muitos de nós, são tipicamente bem agitadas e apressadas. Em geral, estamos correndo de um lado para o outro, tentando nos aprontar para o dia e nossas mentes, muitas vezes, estão infestadas por diálogos internos sobre o que precisamos fazer, para onde temos de ir, quem precisamos ver, o que esquecemos de fazer, o fato de que estamos atrasados, uma discussão com nosso parceiro ou parente. Outros têm dificuldade para simplesmente seguir em frente na maioria das manhãs. Sentem-se lentos, preguiçosos e improdutivos. Portanto, para a grande maioria de nós, as manhãs são ou estressantes e apressadas ou lentas e improdutivas. Nenhuma das duas representa a maneira ideal de começar nosso dia. O silêncio é uma das melhores maneiras para reduzir o estresse imediatamente, enquanto aumenta a sua autoconsciência e proporciona clareza que lhe permitirá manter o foco em seus objetivos, suas prioridades e o que é mais importante para a sua vida a cada dia. Aqui estão algumas das minhas atividades preferidas para você escolher e praticar durante o seu período de silêncio, em nenhuma ordem específica, seguidas por apenas uma simples meditação para você começar. Meditação, oração, reflexão, respiração profunda e gratidão. Em algumas manhãs faço apenas uma dessas atividades, em outras eu as combino. Todas essas práticas relaxarão a sua mente e seu corpo, acalmarão seu espírito e permitirão que você esteja totalmente presente e aberto para receber os benefícios que virão dos demais salvadores de vida que constituem o restante do seu milagre da manhã. É muito importante que você não fique na cama para fazer isso e que preferivelmente saia de seu quarto.
O problema em permanecer na cama, ou até mesmo no quarto onde a sua cama aconchegante está bem à vista, é que é muito fácil passar de sentada em silêncio para se recostar e mergulhar de volta no sono. Sempre me sento no sofá da minha sala de estar, onde já tenho tudo arrumado, tudo o que preciso para o meu milagre da manhã. Minhas afirmações diário, DVD de yoga, o livro que estou lendo, tudo tem seu lugar e está pronto para mim a cada dia para que de manhã seja fácil mergulhar de cabeça e engajar-me no meu milagre da manhã sem precisar procurar por nada. Meditação. Como já existem ótimos livros, artigos e websites que se concentram em meditação, não entrarei em muitos detalhes ao descrever os benefícios comprovados e as diversas abordagens dessa prática. Em vez disso, apenas citarei alguns dos quais acredito que sejam os benefícios mais significativos e lhe darei um passo a passo para a meditação que você poderá começar a usar imediatamente. A essência da meditação é tão só silenciar ou concentrar a mente por um espaço de tempo. Você pode ou não estar ciente dos benefícios extraordinários da meditação para a saúde. Estudos e mais estudos mostram que meditação pode ser mais eficaz do que medicação e ligam meditação regular a melhorias no metabolismo, pressão arterial, atividade cerebral e outras funções corporais. Ela pode aliviar o estresse e a dor, promover o sono, ampliar o foco e a concentração e até aumentar a expectativa de vida. Meditação também exige pouquíssimo tempo. Você pode se beneficiar dos efeitos da meditação com apenas poucos minutos de prática por dia. Celebridades, presidentes e companhias e gente de muito sucesso como Jerry Seinfeld, Sting, Russell Simmons, Oprah e muitos outros declararam publicamente que a meditação regular, muitas vezes diárias, tornou-se parte inestimável de suas vidas. O presidente da Tupperware, Rick Goins, disse ao Financial Times que tentava meditar pelo menos 20 minutos todos os dias. Ele afirma: "Para mim é uma prática que não apenas elimina o estresse, como também me dá uma visão renovada para clarificar o que está realmente acontecendo e o que realmente importa." Oprah disse ao Dr. Woz que a meditação transcendental a tem ajudado a conectar-se com o que é Deus, segundo o Huffington Post. Existem muitos gêneros e tipos de meditação, mas de modo geral pode-se dividi-la em duas categorias: a meditação guiada e a meditação individual. Meditações guiadas são aquelas nas quais você escuta a voz de outra pessoa e recebe instruções para ajudar a orientar seus pensamentos, sua concentração e consciência. Meditações individuais são simplesmente aquelas que você faz sozinho, sem assistência de ninguém. Meditação do Milagre da Manhã. Eis aqui uma meditação simples, passo a passo, que você pode usar durante o seu milagre da manhã, mesmo que nunca tenha meditado. Antes de iniciar a sua meditação, é importante preparar o seu estado mental e estabelecer suas expectativas. É um momento para você tranquilizar a sua mente e abandonar a necessidade compulsiva de estar o tempo todo pensando em algo. Seja revivendo o passado, ficando estressado ou preocupando-se com o futuro, mas nunca vivendo plenamente o presente. Esse é o momento de abandonar seus estresses, deixar de se preocupar com seus problemas e estar plenamente presente nesse instante. É um momento para acessar a essência de quem você é de fato, de mergulhar mais profundamente do que você tem, do que faz ou dos rótulos que aceitou como sendo quem é você. O que a maioria das pessoas jamais sequer tentou fazer. Acessar essa essência de quem você realmente é costuma ser chamado de apenas ser. Sem pensar, sem fazer, apenas ser. Se isso lhe parece estranho ou é New Age demais, tudo bem. Eu costumava me sentir da mesma maneira. Na certa é porque você nunca tentou, mas graças a Deus você está prestes a tentar. Encoste-se num lugar silencioso e confortável. No sofá, em uma cadeira, no chão ou em uma almofada. Sente-se ereto, de pernas cruzadas. Você pode fechar os olhos ou olhar para o chão, cerca de 60 centímetros à sua frente. Comece concentrando-se em sua respiração, respirando profunda e demoradamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. E assegure-se de que esteja respirando com a barriga, não com o peito. A respiração mais eficaz deve fazer sua barriga se expandir, não seu peito. Agora, comece a ritmar sua respiração. Inspire lentamente, contando 3 segundos. 1, 2, 3. Segure por 3 segundos. 1, 2, 3.
Depois expire lentamente, contando até 3. 1, 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Esteja ciente de que, enquanto tenta acalmar sua mente, pensamentos ainda o visitarão. Apenas os reconheça, depois, deixe-os ir embora, sempre retornando a concentração para a sua respiração. Lembre-se de que esse é um momento para você abandonar a necessidade compulsiva de estar constantemente pensando em algo. Esse é um momento para abandonar o seu estresse e parar de se preocupar com seus problemas. Esse é um instante de estar plenamente presente neste momento. Isto costuma ser chamado de apenas ser, sem pensar, sem fazer, apenas ser. Continue a seguir suas respirações e imagine estar inspirando energia positiva, amorosa e tranquila e expirando todas as suas preocupações e seu estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire, apenas seja. Se você descobrir que tem um fluxo constante de pensamentos, concentre-se em uma única palavra ou frase e repeti-la de novo para si mesmo, enquanto inspira e expira poderá ajudá-lo. Por exemplo, você pode tentar algo como: inspire, eu respiro paz. Expire, eu expiro amor. Eu respiro em paz. Eu expiro amor. Eu inspiro paz. Eu inspiro amor. Você pode trocar as palavras paz e amor por qualquer outra coisa que acredite pensar mais em sua vida. Confiança, fé, energia, crença e o que você sentir que dá mais ao mundo. Meditação é um presente que você pode dar a si mesmo todos os dias. É realmente um presente incrível. O tempo que passo meditando tornou-se uma das partes favoritas do meu dia. É um momento para estar em paz, experimentar gratidão e um instante de liberdade das coisas que nos estressam e nos preocupam no cotidiano. Pense na meditação diária como férias temporárias de seus problemas. Sim, seus problemas continuarão existindo quando você terminar sua meditação diária, mas você descobrirá que está muito mais centrado e mais bem equipado para solucioná-lo. Pensamentos finais sobre o silêncio. Não existe apenas uma única maneira correta para passar o tempo em silêncio. Você pode rezar, meditar, concentrar-se nas coisas pelas quais é grato ou até mergulhar em pensamentos profundos. Para mim, ficar sentado em silêncio, especialmente meditar, foi bastante difícil no começo, talvez porque sofro do que os médicos diagnosticaram como TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Não sei se concordo com o diagnóstico ou mesmo com a ideia de que TDAH seja um distúrbio. Essa é uma conversa para outro momento. Mas posso testemunhar que é definitivamente um desafio ficar sentado quieto e acalmar a mente. Pensamentos tendem a ir e vir rapidamente, quicando como uma bola de fliperama, quase sem parar. Portanto, apesar de eu ficar sentada em silêncio, minha mente não parava de disparar. O fato de permanecer sentado imóvel e clareando a mente era tão difícil para mim, foi precisamente o motivo pelo qual precisei me comprometer a dominar a técnica. Levei de 3 a 4 semanas praticando silêncio todo dia, até me sentir competente. Eu chegava a um lugar no qual permitia que pensamentos viessem. Eu os reconhecia tranquilamente e depois os deixava tranquilamente ir embora, sem ficar frustrado. Portanto, não se desencoraje se passar tempo em silêncio ou meditar for um desafio para você no começo. Em relação a quanto tempo você deve praticar seu período de silêncio, recomendo começar com 5 minutos, apesar de que no próximo capítulo vou lhe ensinar como experimentar os benefícios do silêncio, que melhoram sua vida em apenas 60 segundos por dia. Quando comecei essa prática, eu permanecia sentado em silêncio, calmo e relaxado. Fazia uma oração, meditava, ponderava sobre as coisas pelas quais eu era grato e apenas respirava profundamente por 5 minutos. É uma maneira tão tranquila e perfeita para começar cada dia. Afirmações. É a repetição de afirmações que leva à crença. Quando essa crença se torna uma convicção profunda, as coisas começam a acontecer. Muhammad Ali. Você será um fracasso, até gravar no subconsciente a convicção de que é um sucesso. Isso é realizado fazendo uma afirmação, a qual dá um estalo. Florence Scovel Shinn. Sou o maior. Muhammad Ali afirmava essas palavras repetidamente. Então ele se tornou o maior. Afirmações são uma das ferramentas mais eficazes para se tornar rapidamente a pessoa que você precisa ser para conquistar tudo o que deseja na vida. Afirmações permitem que você projete
E depois desenvolva o estado mental, pensamentos, crenças, concentrações de que precisa para levar qualquer área de sua vida para o próximo nível. Não é coincidência que algumas pessoas mais bem-sucedidas em nossa sociedade, celebridades como Will Smith, Jim Carrey, Suzy Orman, Muhammad Ali, Oprah e muitos outros, tenham todos falado sobre sua crença em que o pensamento positivo e o uso de afirmações têm ajudado em sua jornada rumo ao sucesso e à riqueza. Quer você se dê conta ou não, falar incessantemente consigo mesmo não é apenas para os loucos. Cada um de nós possui um diálogo interno que ocorre dentro de nossas cabeças, quase sem parar. Grande parte dele é inconsciente, ou seja, não escolhemos conscientemente o diálogo. Em vez disso, permitimos que nossas experiências passadas, tanto boas quanto ruins, passem de novo. Isso não é apenas completamente normal. É um dos processos mais importantes que cada um de nós deve aprender e dominar. Contudo, pouquíssimos assumem a responsabilidade de escolher ativamente elaborar pensamentos positivos e proativos que agregarão valor às suas vidas. Li há pouco uma estatística de que 80% das mulheres têm pensamentos autodepreciativos em relação a si mesmas. Imagem corporal, desempenho no trabalho, a opinião que outras pessoas têm delas, etc. Ao longo do dia. Tenho certeza de que os homens também os têm, apesar de poder ser em número menor. Seu diálogo interno exerce dramática influência sobre seu nível de sucesso em todos os aspectos da sua existência. Confiança, saúde, felicidade, riqueza, relacionamentos. Suas afirmações ou estão trabalhando a seu favor ou contra você, dependendo de como as está utilizando. Se você não projeta e não escolhe conscientemente suas afirmações, está suscetível a repetir e a reviver os medos, as inseguranças e as limitações de seu passado. No entanto, quando você projeta e escreve ativamente suas afirmações para que estejam alinhadas com o que deseja realizar e com quem você precisa ser para realizar tais coisas, e compromete-se a repeti-las diariamente, de preferência em voz alta, elas são gravadas imediatamente em sua mente subconsciente. Suas afirmações funcionam para transformar a maneira como você pensa e sente para que possa superar suas crenças e seus comportamentos limitadores e substituí-los por aqueles que necessita para ter sucesso. Como afirmações mudaram minha vida? Minha primeira exposição na vida real ao poder das afirmações aconteceu quando eu morava com um dos meus amigos mais bem-sucedidos, Matt Record. Quase todo dia eu ouvia Matt gritando no chuveiro em seu quarto. Pensando que ele estava me chamando, eu me aproximava da porta, apenas para descobrir o que ele gritava, coisas como: eu estou no controle do meu destino, mereço ser um sucesso, estou comprometido a fazer tudo o que preciso hoje para atingir meus objetivos e criar a vida dos meus sonhos. Mas que esquisitão, eu pensava. A única exposição anterior que tive a afirmações foi através de uma paródia popular na década de 1990, no programa de TV de sucesso Saturday Night Live, no qual o personagem de Al Franken, Stuart Smiley, costumava se olhar em um espelho e repetir para si mesmo: sou bom o bastante, sou esperto, sou o bastante e ora bolas, as pessoas gostam de mim. Como resultado, vi as afirmações como uma piada. Matt conhecia o assunto. Como aluno de Tony Robbins, Matt vinha usando afirmações e mantras fazia anos para criar extraordinários níveis de sucesso. Dono de 5 casas e um dos melhores engenheiros da rede do país, tudo aos 25 anos de idade. Eu deveria ter imaginado que Matt sabia o que estava fazendo. Afinal de contas, era eu quem estava alugando um quarto na casa dele. Infelizmente, mais alguns anos para me dar conta de que afirmações eram mais uma das ferramentas poderosas para transformar a vida. Minha primeira experiência usando afirmações veio quando li a respeito no lendário livro de Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, o qual recomendo muito, diga-se de passagem. Apesar de ser cético em relação a que a repetição de afirmações fosse mesmo ter algum impacto mensurável em minha vida, pensei em tentar. Se funcionava para Matt, poderia funcionar para mim. Assim, escolhi como alvo crença limitadora de que eu desenvolvera após sofrer danos cerebrais significativos no meu acidente de carro. Tenho uma memória horrível. Se você leu o meu primeiro livro, sabe que minha memória de curto prazo se tornou praticamente inexistente depois do acidente de carro que sofri. Apesar disso ter levado a alguns incidentes bastante cômicos, minha memória estava tão ruim que amigos e parentes passavam horas me visitando no hospital, saíam rapidamente para voltar e quando voltavam, almoçar, e quando voltavam, eu os cumprimentava como se não tivesse visto.
Encarar tamanha limitação física devido a um ferimento cerebral traumático levou-me a reforçar continuamente a crença de que tenho uma memória horrível. Sempre que alguém me pedia para lembrar de alguma coisa ou lembrar de algo, eu sempre respondia: eu faria isso, mas não posso, eu tenho danos cerebrais e uma memória de curto prazo horrível. 7 anos já haviam se passado desde o meu acidente de carro, e apesar de essa crença ser baseada na minha realidade na época do acidente, estava na hora de abandoná-la. Talvez minha memória fosse tão horrível, pelo menos em parte, porque eu jamais fizera o esforço de acreditar que ela pudesse melhorar. Como Henry Ford disse, quer você pense que pode, quer pense que não pode, você está certo dos dois jeitos. Se afirmações poderiam mudar o que era, para mim, a crença limitadora mais justificada que eu tinha, então elas deveriam poder mudar qualquer coisa. Portanto, criei minha primeira afirmação que dizia: abri mão da crença limitadora de que tenho uma memória horrível. Meu cérebro é um organismo maravilhoso capaz de curar a si mesmo e minha memória pode melhorar, mas somente na proporção do quanto eu acredito que ela possa melhorar. Sendo assim, a partir deste momento, manterei a crença inabalável de que tenho uma memória excelente e que ela continua a melhorar cada dia. Eu li essa curta afirmação todo dia durante o meu milagre da manhã. Ainda programado com minhas crenças antigas, eu não tinha certeza de que estava funcionando. Então, 2 meses depois do meu primeiro dia recitando minha afirmação, aconteceu algo que não tinha ocorrido em mais de 7 anos. Uma amiga pediu para lembrar de telefonar para ela no dia seguinte e respondi: claro, sem problema. Assim que as palavras saíram da minha boca, meus olhos se arregalaram e fiquei empolgado. Minha crença limitadora acerca da minha memória horrível estava perdendo poder. Eu a substituíra e reprogramara minha mente subconsciente com minha crença nova e capacitadora, usando minhas afirmações. A partir daquele ponto, tendo também acrescentado a crença de que afirmações realmente funcionam, não apenas minha memória continuou a melhorar, como também criei afirmações para cada área da minha vida que eu queria melhorar. Comecei a usar afirmações para aprimorar minha saúde, minhas finanças, meus relacionamentos, minha felicidade geral, minha confiança, além de toda e qualquer crença, mentalidade e hábito que demandavam uma melhora. Nada estava fora dos limites. Não há limites. Como está a sua programação? Todos nós fomos programados no nível subconsciente para pensar, acreditar e agir da maneira como fazemos. Nossa programação é o resultado de muitas influências, incluindo o que os outros nos disseram, o que dissemos a nós mesmos e todas as nossas experiências de vida, tanto boas quanto as ruins. Alguns de nós têm uma programação que torna mais fácil sermos felizes e bem-sucedidos, enquanto outros, creio que a maioria, possui uma programação que torna a vida difícil. Portanto, a má notícia é que, se não modificarmos ativamente nossa programação, nosso potencial será esmagado e nossas vidas limitadas pelos medos, pelas inseguranças e limitações do nosso passado. Devemos parar de nos programar para uma vida de mediocridade concentrada no que estamos fazendo de errado, sendo duros demais com nós mesmos quando cometemos erros e fazendo com que nós sintamos culpados, inadequados e indignos do sucesso de que de fato desejamos. A boa notícia é que nossa programação pode ser modificada ou aprimorada a qualquer momento. Podemos nos reprogramar para superar todos os nossos medos, inseguranças, mau hábitos e qualquer crença autolimitadora e destruidora de potencial que hoje temos, para que possamos nos tornar tão bem-sucedidos quanto queremos ser, em qualquer área da vida que escolhermos. Você pode usar afirmações para começar a se programar para ser confiante e bem-sucedido em tudo que faz, apenas dizendo repetidamente a si mesmo quem você quer ser, o que quer realizar e como o realizará. Com repetições suficientes, sua mente subconsciente começará a acreditar no que você lhe diz, desenvolverá uma ação a respeito e eventualmente se manifestará em sua realidade. Colocar afirmações por escrito torna possível para você escolher sua nova programação de modo que ela a conduza na direção da condição ou estado mental desejado. Capacitando a revisá-la constantemente, repetir muitas vezes uma afirmação levará à aceitação pela mente e resultará em mudanças em seus pensamentos, crenças e comportamentos. Como você pode escolher e criar suas afirmações, pode projetá-las para ajudá-lo a estabelecer os pensamentos, as crenças e os comportamentos que deseja e precisa para ter sucesso. 5 passos simples para criar suas próprias afirmações. Aqui estão 5 passos simples para criar sua primeira afirmação. Passo 1. O que você realmente quer?
O propósito de uma afirmação escrita é programar sua mente com as crenças, atitudes e comportamentos, hábitos vitais, para que você seja capaz de atrair, criar e manter seus níveis ideais de sucesso nível 10 em todas as áreas de sua vida. Portanto, sua afirmação deve, em primeiro lugar, articular com clareza exatamente como você quer que seja a sua vida, em cada área. Você pode organizar suas afirmações de acordo com as áreas nas quais quer se concentrar mais em melhorar, como saúde, boa condição física, mentalidade, emoções, finanças, relacionamentos e espiritualidade. Comece especificando por escrito o que você de fato quer, sua visão ideal para si mesmo e para a sua vida em cada área. Passo 2. Por que você quer isso? Como meu bom amigo Adam Stock, presidente da Rising Stock Inc., disse-me uma vez, o sábio começa com um porquês. Todos desejam ser felizes, saudáveis e bem-sucedidos, mas desejar raramente é uma estratégia eficaz para conseguir isso. Aqueles que superam as tentações da mediocridade e conquistam tudo o que desejam na vida possuem um porquê extraordinariamente estimulante que os motiva. Eles definiram um propósito de vida claro e mais poderoso do que a soma do conjunto de seus problemas insignificantes e dos inúmeros obstáculos que enfrentarão, inevitavelmente e acordam todo dia e trabalham para atingir tal propósito. Inclua por que no nível mais profundo todas as coisas que você deseja são importantes para você. Ser absolutamente claro quanto aos seus porquês mais profundos lhe concederá um propósito irrefreável. Passo 3. Quem você está comprometido a ser para criar isso? Como meu amigo coach Jeff Soy costumava dizer, aqui é onde o pneu encontra a estrada. Em outras palavras, sua vida só melhora depois que você melhora. Seu mundo exterior melhora apenas depois de você ter investido inúmeras horas melhorando a si mesmo. Ser quem você precisa ser e fazer o que você precisa fazer são pré-requisitos para ter o que você deseja. Seja claro quanto a quem você precisa ser, está comprometido a ser, para levar a vida, negócio, saúde, casamento, etc., para o próximo nível e além. Passo 4. O que você está comprometido a fazer para conseguir? Que ações você precisará realizar consistentemente para tornar a sua visão de vida ideal uma realidade? Quer perder peso? Sua afirmação poderia ser: estou 100% comprometida em ir à academia 5 dias por semana e a correr na esteira por no mínimo 20 dias. Se você é um vendedor, sua afirmação poderia ser: estou comprometida a fazer 20 telefonemas em busca de perspectiva todo dia, das 8 às 9 da manhã. Quanto mais específicas forem suas ações, melhor. Assegure-se de incluir frequência com que frequência, quantidade, quantas vezes e horários precisos, em quais horários começará e encerrará suas atividades. Também é importante começar devagar. Se você está indo para a academia 0 dia por semana por 0 minuto, passar a ir 5 vezes por semana por 20 minutos é um grande salto. É importante dar passos administráveis, experimente pequenos sucessos no caminho para sentir-se bem e não se desencoraje estabelecendo expectativas altas demais para que consiga mantê-las. Você pode construir seu objetivo ideal. Comece escrevendo um objetivo diário ou semanal e decida quando o aumentará. Depois de algumas semanas atingindo com sucesso seu objetivo de ir à academia 2 dias por semana, por 20 minutos, aumente para 3 vezes por semana e daí em diante. Passo 5. Acrescente citações e filosofias inspiradoras. Estou sempre atento a citações e filosofias que eu possa acrescentar às minhas afirmações. Por exemplo, uma das minhas afirmações vem do livro A Habilidade número 1 de Pessoas Influentes é o esforço sincero de fazer com que uma pessoa se sinta como se fosse a mais importante do mundo. Essa é uma das habilidades que Bill Clinton, Oprah Winfrey e Bruce Goodman usaram para se tornar as melhores em suas áreas. Farei isso com cada pessoa que me conectar. Outra diz: siga o conselho de Tim Ferriss. Para maximizar a produtividade, agende blocos de 3 a 5 horas ou metade do dia da atenção singularmente concentrada em uma única atividade ou projeto, em vez de tentar mudar tarefas a cada 60 minutos. Sempre que vir ou ouvir uma situação que inspire você, ou encontrar uma filosofia ou estratégia capacitadora e pensar consigo mesmo: cara, esta é uma área enorme de melhoria para mim. Acrescente as suas afirmações. Concentrando-se nela todos os dias, você começará a integrar as filosofias e estratégias capacitadoras ao seu modo de pensar e de viver, o que melhorará seus resultados e qualidades de vida. Pensamentos finais sobre afirmações.
Para que suas afirmações sejam eficazes, é importante que você sinta suas emoções enquanto as lê. Repetir inconscientemente uma frase diversas vezes sem sentir sua de verdade será um impacto mínimo sobre você. Assuma a responsabilidade por gerar emoções autênticas e infundir poderosamente tais emoções em cada afirmação que repetir para si mesmo. Divirta-se com isso. Se você está empolgado quanto a uma afirmação, não dói dançar e gritá-la do telhado. Também pode ser benéfico incorporar uma fisiologia cheia de propósito, tal como recitar uma das suas afirmações com coluna ereta, respirando profundamente com o punho em riste, ou fazendo exercício. Combinar atividade física com afirmações é uma ótima maneira de atrelar o poder da conexão entre a mente e o corpo. Tenha em mente suas afirmações nunca serão realmente uma versão final, pois você deve estar atualizando sempre. À medida que continuar a aprender, crescer e evoluir, o mesmo deverá acontecer com suas afirmações. Quando você pensar em um novo objetivo, sonho, hábito ou filosofia que deseja integrar à sua vida, acrescente-o às suas afirmações. Quando você atinge um objetivo ou integra completamente um novo hábito à sua vida, pode descobrir que não é mais necessário se concentrar nele todos os dias, e isso escolhe removê-lo de suas afirmações. Por fim, você deve ser consistente na leitura de suas afirmações diárias. Isso mesmo, você deve lê-las diariamente. Dizer uma afirmação ocasionalmente é tão eficaz quanto fazer exercícios ocasionalmente. Você não verá nenhum resultado mensurável, até que as torne parte de sua rotina diária. Isso é tudo do que trata o desafio de transformação de vida de 30 dias de um milagre da manhã, capítulo 10. Mais uma coisa a se considerar. Ler este livro, ou qualquer livro, é uma afirmação para você, mesmo. Tudo que você lê influencia seus pensamentos. Ao ler consistentemente livros e artigos positivos de automelhoria, você está programando sua mente com os pensamentos e crenças que a apoiarão na criação do sucesso. Visualização. Pessoas comuns acreditam somente no possível. Pessoas extraordinárias visualizam não o que é possível ou provável, mas sim o que é impossível. E, visualizando o impossível, elas começam a vê-lo como possível. Cherie Cartescott. Veja as coisas como gostaria que fossem em vez de como elas são. Robert Collier. Visualização, também conhecida como visualização criativa ou ensaio mental, refere-se à prática de buscar e gerar resultados positivos em seu mundo exterior, usando sua imaginação para criar imagens mentais de comportamentos e resultados específicos ocorrendo em sua vida. Usada com frequência por atletas para aumentar seu desempenho, a visualização é o processo de imaginar exatamente aquilo que você deseja realizar ou conseguir, e depois ensaiar mentalmente o que precisará fazer para realizá-lo ou consegui-lo. Muitos indivíduos altamente bem-sucedidos, incluindo celebridades, têm defendido o uso da visualização, alegando que tal prática tem desempenhado um papel significativo em seu sucesso. Essas estrelas incluem Bill Gates, Arnold Schwarzenegger, Anthony Robbins, Tiger Woods, Will Smith, Jim Carrey e, mais uma vez, Oprah, a única. Poderia haver alguma ligação entre Oprah ser uma das mulheres mais bem-sucedidas do mundo e o fato de que ela pratica a maioria, se não todos, dos salvadores de vida? Tiger Woods, indiscutivelmente o maior jogador de golfe de todos os tempos, é famoso por utilizar visualização para ensaiar mentalmente a execução perfeita de sua tacada de golfe em cada buraco. Outro campeão mundial do golfe, Jack Nicklaus, disse: "Jamais acertei uma tacada, nem mesmo no treino, sem ter uma imagem muito bem definida dela em minha mente." Will Smith disse que usava a visualização para superar desafios e que visualizava seu sucesso anos antes de realmente ter sucesso. Outro exemplo famoso é o ator Jim Carrey, que em 1987 preencheu para si mesmo um cheque de 10 milhões de dólares. Ele datou o cheque para o Dia de Ação de Graças de 1995 e acrescentou o lembrete: "Por serviços de atuação desempenhados." Então, ele visualizou o cheque durante anos e em 1994 recebeu 10 milhões de dólares pelo papel principal em Debi Lloyd, Dois Idiotas em Apuros. O que você visualiza? A maioria das pessoas é limitada por visões do passado, repetindo fracassos e desgostos passados. A visualização criativa capacita a projetar a visão que ocupará a sua mente, assegurando que a maior atração sobre você seja o seu futuro, um futuro estimulante, empolgante e sem limites. Aqui está um breve resumo de como usa a visualização, seguido por 3 passos simples para você criar seu próprio processo de visualização.
Depois de ler minhas afirmações, sento-me ereto no sofá da minha sala de estar e respiro algumas vezes, lenta e profundamente. Durante os 5 minutos seguintes, simplesmente visualizo a mim mesmo vivendo o meu dia ideal, desempenhando todas as minhas tarefas com facilidade, confiança e prazer. Por exemplo, durante os meses que passei escrevendo este livro, tudo bem, que estou enganando. Levei anos. E eu visualizava primeiro a mim mesma escrevendo com facilidade, desfrutando o processo criativo, livre de estresse, medo e bloqueio criativo. Também visualizava o resultado final, pessoas lendo o livro terminado, adorando e contando aos amigos sobre ele. Visualizar o processo como sendo agradável e livre de estresse e medo motivava-me a agir e a superar a procrastinação. 3 passos simples para a visualização do milagre da manhã. Imediatamente depois de ler suas afirmações, quando você tomou tempo para articular e se concentrar em seus objetivos, em quem você precisa ser para levar sua vida para o próximo nível, é chegado o momento ideal para visualizar a si mesmo vivendo de acordo com suas afirmações. Passo 1. Prepare-se. Algumas pessoas gostam de colocar uma música instrumental ao fundo, como música clássica ou barroca. Confira as composições de Beck. Durante a visualização, se você quiser experimentar como música, coloque em um volume relativamente baixo. Agora, sente-se ereto em uma posição confortável, pode ser em cima de uma cadeira, no sofá, no chão. Respire profundamente. Feche os olhos, limpe a mente e prepare-se para visualizar. Passo 2. Visualize o que você realmente deseja. Muitos não se sentem confortáveis visualizando sucesso e até se sentem medo de alcançá-lo. Algumas pessoas podem experimentar resistência nessa área. Outras podem até se sentir culpadas por deixar outros 95% para trás quando tiverem sucesso. Essa citação famosa do livro Um Retorno ao Amor, de Marianne Williamson, pode reverberar como qualquer pessoa que percebe obstáculos mentais ou emocionais quando tenta visualizar. Nosso medo mais profundo não é de que sejamos inadequados. Nosso medo mais profundo é de que sejamos poderosos além de qualquer medida. É nossa luz e não nossa escuridão o que mais nos assusta. Perguntamos a nós mesmos: quem eu sou para ser brilhante, lindo e talentoso? Na verdade, quem é você para não o ser? Você é um filho de Deus. Jogar pequeno não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se esconder, em se encolher para que outras pessoas não se sintam inseguras ao seu lado. Todos fomos feitos para brilhar, como fazem as crianças. Nascemos para manifestar a glória de Deus que existe dentro de nós. Ela não existe apenas em alguns de nós, existe em todos nós, e à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, damos inconscientemente às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. À medida que nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. O maior presente que podemos dar àqueles que amamos é viver nosso potencial pleno. Como isso parece para você? O que você realmente deseja? Esqueça a lógica, os limites e ser prático. Se você pudesse ter qualquer coisa que desejasse, fazer qualquer coisa que desejasse e ser qualquer coisa que desejasse, o que escolheria? O que faria? Quem você seria? Visualize seus maiores objetivos, desejos mais profundos e sonhos mais excitantes que mudariam totalmente a sua vida se você os realizasse. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Envolva todos os seus sentidos para maximizar a eficácia da sua visualização. Quanto mais vivida você tornar sua visão, mais será estimulada a tomar as ações necessárias para torná-la realidade. Agora acelere para o futuro e veja a si mesmo chegando às suas conclusões e atingindo os seus resultados ideais. Você pode tanto olhar para o futuro, próximo, ao final do dia ou mais além, no futuro, como eu fazia quando escrevi este livro, quando visualizava pessoas lendo, adorando e recomendando aos seus amigos. Passo 3. Visualize quem você precisa ser e o que precisa fazer. Quando você criar uma imagem mental clara do que deseja, comece a visualizar a si mesmo vivendo totalmente de acordo com a pessoa que você precisa ser para realizar sua visão. Veja a si mesmo engajado nas ações positivas que precisará realizar a cada dia. Fazer exercícios, estudar, trabalhar, escrever, dar telefonemas, enviar e-mails. Assegure-se de ver a si mesmo desfrutando o processo. Veja-se sorrindo enquanto corre na esteira, tomado pela decisão, pela sensação de orgulho por sua determinação em cumprir a tarefa. Visualize a expressão de determinação em seu rosto enquanto você, com confiança, persistência, faz aqueles telefonemas, trabalha naquele relatório ou finalmente age e alcança progresso naquele projeto que vem adiando há tempo demais.
Visualize seus colegas de trabalho, clientes, parentes, amigos e cônjuge reagindo ao seu comportamento positivo e disposição otimista. Pensamentos finais sobre visualização. Além de ler suas afirmações toda manhã, realizar esse processo simples de visualização todo dia turbinará a programação de sua mente subconsciente para o seu sucesso. Você começará a viver de acordo com a sua visão ideal e tornará realidade. Alguns especialistas acreditam que visualizar seus objetivos e sonhos atrai suas visões para a vida. Acredite você ou não na lei da atração, existem aplicações práticas para a visualização. Quando visualiza o que deseja, você desperta emoções que elevam seu espírito e o impelem na direção de sua visão. Quanto mais vividamente você vê o que deseja e quanto mais imensamente permite a si mesmo experimentar agora as sensações que sentirá quando atingir seus objetivos, mais você faz com que pareça real a possibilidade de atingi-lo. Ao visualizar diariamente, você alinha seus pensamentos e sentimentos com a sua visão. Isso facilita manter a motivação de que precisa praticar as ações necessárias. Recomendo começar com apenas 5 minutos de visualização. Contudo, no próximo capítulo, O Milagre da Manhã de 6 Minutos, eu ensinarei como obter os benefícios poderosos de visualizar em apenas 1 minuto por dia. Opcional: crie seu quadro de visualização. Quando os quadros de visualização tornaram-se populares pelo livro best-seller e pelo filme O Segredo. Um quadro de visualização é simplesmente um quadro no qual você coloca imagens do que deseja ter, de quem deseja se tornar e o que deseja fazer, onde deseja morar. Criar um quadro de visualizações é uma atividade divertida que você pode fazer sozinho, com um amigo, com um parceiro ou até mesmo com seus filhos. Ele lhe proporciona algo tangível em que possa concentrar durante suas visualizações. Exercícios. Se você não criar tempo para exercícios, provavelmente precisará criar tempo para doenças. Robin Sharma. O exercício matinal deveria ser uma das partes mais importantes de seus rituais diários. Quando você faz exercícios, e ainda que por poucos minutos todas as manhãs, isso aumenta a sua energia, melhora a sua saúde, aumenta a sua autoconfiança e o bem-estar emocional, e o capacita a pensar melhor e a se concentrar por mais tempo. Ocupado demais para fazer exercícios? No próximo capítulo, vou lhe mostrar como encaixar exercício todos os dias em apenas 60 segundos. Há pouco, ouvi um vídeo revelador com um especialista em desenvolvimento pessoal e multimilionário que se fez por esforço próprio, Eben Pagan, que estava sendo entrevistado pelo autor best-seller Anthony Robbins. Tony perguntou: Eben, qual é o seu segredo número 1 para o sucesso? É claro, fiquei muito encorajado quando a resposta de Eben foi: começar toda manhã com um ritual de sucesso pessoal. Este é o segredo mais importante para o sucesso. Depois ele falou sobre a importância de exercícios matinais. Eben disse: toda manhã você precisa acelerar seus batimentos cardíacos, estimular a circulação sanguínea e encher os pulmões de oxigênio. E continuou: não faça exercício somente no final ou no meio do dia. E mesmo que você goste de se exercitar nesses horários, incorpore sempre pelo menos de 10 a 20 minutos de polichinelos ou algum tipo de exercício aeróbico pela manhã. Os benefícios de exercícios matinais são muito para se ignorar. Desde acordá-lo e aumentar a clareza mental, a ajudá-lo a manter níveis mais altos de energia durante o dia. Fazer exercícios logo depois de se levantar pode melhorar sua vida de muitas maneiras. Quer você vá para a academia, caminhar ou correr, ou opte por um DVD de treinamento para utilizar em casa. O que você faz durante o seu período de exercício cabe a você, se bem que compartilharei algumas recomendações. Pessoalmente, se eu tivesse permissão para praticar uma modalidade de exercício pelo resto da vida, sem dúvidas escolheria yoga. Comecei a praticar yoga pouco tempo depois de criar o Milagre da Manhã e tenho praticado e amado praticar desde então. É uma forma muito completa de exercício, pois combina alongamentos com treinamento de força, com exercício cardiovascular, com respiração concentrada e pode até ser uma forma de meditação. Conheça a primeira e única, Dashma. Não posso falar sobre yoga ou exercício, diga-se de passagem, sem falar da minha amiga Dashma. Alguns anos atrás, um de seus alunos me apresentou o trabalho dela como uma das principais instrutoras de yoga do mundo. Dashma é a professora de yoga mais autêntica, espiritual, prática e de modo geral mais eficiente que conheci. Pedi a ela para compartilhar sua perspectiva única quanto aos benefícios de yoga. De Dashma.
Yoga é uma ciência multifacetada, que possui aplicações para os aspectos físico, mental, emocional e espiritual da vida. Dito isso, quando Hal me pediu para contribuir com uma pequena introdução a yoga para o seu livro, senti que aquilo estava perfeitamente alinhado com o milagre da manhã. Sei por experiência própria que a yoga pode ajudar você a criar milagres em sua vida. Experimentei isso na minha e também testemunhei em inúmeras outras pessoas a quem dei aulas ao redor do mundo. O importante a se lembrar é que yoga pode ser feita de muitas maneiras, seja sentado em meditação silenciosa, respirando para aumentar a capacidade dos pulmões, ou dobrando as costas para abrir o coração. Não há práticas que podem ajudar todos os aspectos. Há práticas que podem ajudar todos os aspectos da vida. O segredo é aprender quais técnicas praticar quando você necessita de um recurso e utilizá-la para a vantagem própria para proporcionar equilíbrio a si mesmo. Uma prática bem equilibrada de yoga pode expandir sua vida de muitas maneiras. Ela pode curar o que está em desarmonia e movimentar a energia presa ou bloqueada através do seu corpo, criando espaço para novos movimentos fluidos, fluxo sanguíneo e a circulação de energia. Encorajo você a ouvir o seu corpo e a experimentar algumas novas sequências à medida que for se sentindo pronto. Para aprender mais e ver vídeos instrutivos de yoga, fique à vontade para visitar meu website em pranashama.com. Bênçãos e amor da chama. Pensamentos finais sobre exercícios. Você sabe que se deseja manter boa saúde e aumentar sua energia, deve se exercitar consistentemente. Isso não é novidade para ninguém. Mas é fácil demais criar desculpas para não fazermos exercícios. As duas maiores são: simplesmente não tenho tempo e estou cansado demais. Não há limite para desculpas que você pode apresentar. Quanto mais criativo você for, mais desculpas pode inventar. Esta é a beleza de incorporar exercícios ao seu milagre da manhã. Eles são feitos antes que seu dia desgaste, antes que você tenha a oportunidade de ficar cansado demais, antes que tenha um dia inteiro para dar novas desculpas para evitar exercícios. Aviso legal. Espero que isso não precise ser dito, mas você deve consultar seu médico antes de começar qualquer tipo de exercício, sobretudo se está sentindo alguma dor física, desconforto, incapacidade. Você pode precisar modificar ou até mesmo se abster de sua rotina de exercício para atender suas necessidades pessoais. Leitura. Ler. A quinta prática do milagre dos salvadores de vida. É o caminho rápido para transformar qualquer área da sua vida. É um dos métodos mais imediatos para adquirir o conhecimento, as ideias e estratégias que você precisa para atingir sucesso nível 10 em qualquer área. O segredo é aprender com os especialistas, aqueles que já fizeram o que você deseja fazer. Não reinvente a roda. A maneira mais rápida para realizar tudo o que você deseja é seguir um modelo de gente de sucesso que já realizou isso. Com uma quantidade quase infinita de livros disponíveis sobre todos os assuntos, não há limites para o conhecimento que você pode obter através da leitura diária. Ouvi recentemente alguém dizer, em um tom zombeteiro: "Sou do tipo, sou bom demais para isso?" Não leio livro de autoajuda. Como se tais livros fossem inferiores a ele, pobre rapaz. Não tenho certeza se é o ego dele ou apenas a falta de consciência, mas ele está perdendo o suprimento ilimitado de conhecimento, crescimento sem limites e ideias capazes de mudar sua vida que poderia obter através de alguns indivíduos mais brilhantes e bem-sucedidos do mundo. Quem em suas plenas faculdades escolheria não fazer isso? Seja lá o que você deseja para si, existem inúmeros livros sobre como conseguir isso. Quer se tornar abastado, rico, multimilionário? Existem muitos livros escritos por aqueles que atingiram o auge do sucesso financeiro que lhe ensinarão como fazê-lo. Aqui estão alguns dos meus favoritos. Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, e Os Segredos da Mente Milionária, de Harv Eker. Você quer criar um relacionamento incrível, amoroso, apoiador e romântico? Creio que existem mais livros sobre como fazer exatamente isso do que você poderia ler em uma década. Aqui estão alguns dos meus favoritos. As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. 7 Princípios para o Casamento Dar Certo, de John Gottman e Nan Silver. Queira você transformar seus relacionamentos, aumentar sua autoconfiança, melhorar suas habilidades de comunicação ou persuasão, aprender a ficar como rico ou melhor que seja, vá à sua livraria local e encontrará uma grande quantidade de livros sobre qualquer área da sua vida que você quiser melhorar. Quanto você deve ler?
Recomendo assumir o compromisso de ler, no mínimo, 10 páginas por dia, se bem que 5 estão bem para começar, se você lê devagar ou ainda não gosta de ler. Pense nisso, ler 10 páginas por dia não acabará com você, mas fará você. Estamos falando de 10 a 15 minutos de leitura, ou de 15 a 30 se você ler mais devagar. Veja da seguinte maneira: se você quantificar isso, ler apenas 10 páginas por dia, resultará em uma média de 3.650 páginas por ano, o que equivale a mais ou menos 18 livros de autoajuda, desenvolvimento, melhoria pessoal de 200 páginas. Deixe-me perguntar-lhe: se ler 18 livros de desenvolvimento pessoal nos próximos 12 meses, você acha que terá mais conhecimento e será mais capaz e confiante? Um você novo e melhorado? Com certeza. Pensamentos finais sobre leitura. Comece com um objetivo em mente. Antes de iniciar a leitura cada dia, pergunte a si mesmo por que está lendo aquele livro, o que você deseja obter dele, e mantenha a resposta em mente. Pare um momento de fazer isso agora, perguntando a si mesmo o que quer ganhar lendo este livro. Você está comprometido a terminá-lo? Mais importante, você está comprometido a implementar o que vem aprendendo e agir? Cumprindo o desafio de transformação de vida de 30 dias de milagre da manhã? Muitos praticantes do Milagre da Manhã usam seu tempo para a leitura para ficar em dias com seus textos religiosos, como a Bíblia, a Tora ou qualquer outro. Espero que você tenha seguido o conselho que dei e esteja sublinhando, circulando, iluminando, dobrando os cantos das páginas e tomando nota das margens deste livro, para obter o máximo de qualquer livro que leio e facilmente revisitar todo o conteúdo no futuro. Eu sublinho ou circulo qualquer coisa que possa querer rever. Recomendo muito a leitura de bons livros de desenvolvimento pessoal. Raramente podemos ler um livro uma vez e internalizar todo o seu valor. Atingir o domínio em qualquer área exige repetição. Ser exposto a certas ideias, estratégias ou técnicas repetidas vezes, até que sejam gravadas em sua mente subconsciente. Por exemplo, se eu quisesse dominar o karatê, você não aprenderia as técnicas uma vez e depois pensaria: entendi. Você aprenderia as técnicas, iria praticá-las, depois voltaria para o seu sensei e as aprenderia de novo e repetiria o processo centenas de vezes para dominar uma única técnica. Dominar técnicas para melhorar sua vida funciona da mesma maneira. Há mais valor em reler um livro que você já sabe que possui estratégias de poder mudar sua vida do que em ler um livro novo antes de dominar as estratégias do primeiro. Escrever. O que quer que você escreva, coloca palavras em uma página. É uma forma de terapia que não custa um centavo. Diana Raab. Chegamos à última prática nos Salvadores de Vida: escrever. Mantenha um diário. Minha forma favorita de escrever é em um diário, o que faço por 5 a 10 minutos durante o meu milagre da manhã. Tirando seus pensamentos da cabeça e colocando por escrito, você obtém valiosos insights de que ou de outra maneira jamais teria. O elemento escrever de seu milagre da manhã o capacita a documentar seus insights, ideias, descobertas, realizações, sucessos e lições aprendidas, assim como qualquer área de oportunidade, crescimento pessoal ou melhoria. Apesar de já saber há anos dos benefícios de escrever um diário, eu até tentara fazer isso em algumas vezes. Jamais pratiquei com consistência, pois nunca foi parte da minha rotina diária. Em geral, eu mantinha um diário do lado da cama e quando chegava em casa tarde da noite, 9 entre 10 vezes, eu me encontrava dando a desculpa de que estava cansado para escrever. Meus diários ficavam essencialmente em branco. Apesar de ter muitos diários em branco na estante, eu, vez ou outra, comprava um novo, mais caro, convencendo a mim mesmo de que se gastasse muito dinheiro com ele, na certa utilizaria. Parece uma teoria decente, certo? Infelizmente, minha pequena estratégia nunca funcionava, e durante anos acumulei mais e mais diários, cada vez mais caros, igualmente vazios. Isso foi antes do milagre da manhã. Desde o primeiro dia, o milagre da manhã deu-me o tempo e a estrutura para escrever meu diário todos os dias, o que logo se tornou um dos meus hábitos favoritos. Posso lhe dizer agora que escrever meu diário tornou-se uma das minhas práticas mais gratificantes e satisfatórias. Eu não só obtenho todos os benefícios de dirigir meus pensamentos conscientemente e de escrevê-los, como são ainda mais poderosos os benefícios que obtive de reler meus diários. No começo ao fim, depois, sobretudo, no final do ano. É difícil colocar em palavras a experiência incrivelmente construtiva que pode ser voltar e reler seus diários, mas farei melhor nesse sentido. Minha primeira revisão de um diário.
No dia 31 de dezembro, depois do meu primeiro ano fazendo o Milagre da Manhã e escrevendo meu diário, comecei a ler a página que eu escrevera naquele ano. Dia a dia passei a reler e a reviver meu ano inteiro. Fui capaz de revisitar meu estado mental de cada dia e de obter uma perspectiva nova em relação ao quanto eu crescer ao longo do ano. Reexaminei minhas ações, atividades e progresso, o que me proporcionou uma nova apreciação pelo quanto eu realizara durante os 12 meses anteriores. Mais importante, recapturei as lições que aprendera, muitas das quais eu esquecera no decorrer do ano. Gratidão 2.0. Também experimentei uma qualidade muito mais profunda de gratidão, de uma maneira que jamais experimentara. Em 2 níveis distintos, simultaneamente, foi o que me refiro agora como meu primeiro momento de volta para o futuro. Tente me acompanhar aqui e fique à vontade para me imaginar como Marty McFly saindo de um DeLorean 1985. Enquanto lia meu diário, meu eu atual, que também era meu eu futuro em relação a quem eu era quando fiz as anotações no meu diário, agora olhava de volta para todas as pessoas, experiências e lições e realizações pelas quais anotei ser grato no decorrer do ano. Como eu estava naquele momento, revivendo a gratidão que sentira no passado, mesmo tempo me sentia grato no momento presente pelo qual progredira desde aquele momento em minha vida. Foi uma experiência notável e um pouco surreal. Crescimento acelerado. Depois comecei a explorar o ponto de valor mais alto que obteria ao revisar meus diários. Peguei uma folha de papel em branco, tracei uma linha no meio e escrevi 2 cabeçalhos no topo. Lições aprendidas e novos compromissos. À medida que lia minhas centenas de anotações no diário, descobri-me recapturando dúzias de lições valiosas. Esse processo de recapturar lições aprendidas e assumir nossos compromissos para implementar tais lições ajudou meu crescimento e desenvolvimento pessoal mais do que praticamente qualquer outra coisa. Apesar de existirem muitos benefícios valiosos de se manter um diário, alguns dos quais já descrevi, aqui estão alguns dos meus favoritos. Obter clareza. O processo de escrever algo nos obriga a pensar o suficiente a respeito para compreender o que escrevemos. Manter um diário lhe dará mais clareza, permitirá ter ideias geniais e o ajudará a solucionar seus problemas. Capturar ideias. Manter um diário ajuda você não só a expandir suas ideias, como também previne que perca as ideias importantes em cima das quais pode querer agir no futuro. Revisar lições. Manter um diário o capacita a revisar todas as lições que aprendeu. Reconhecer seu progresso. É maravilhoso voltar e reler as anotações em seu diário de um ano atrás e ver quanto progresso você fez. É uma das experiências mais capacitadoras, inspiradoras, de confiança e agradáveis. Ela realmente não pode ser duplicada de nenhuma outra maneira. Foco na lacuna. Está prejudicando ou ajudando você? Nas primeiras páginas de abertura deste capítulo, falamos sobre como usar os salvadores da vida para fechar sua lacuna no potencial. Seres humanos são condicionados a ter o que chamo de foco na lacuna. Tendemos a nos concentrar nas lacunas entre onde estamos na vida e onde desejamos estar, entre o que realizamos e o que poderíamos ter realizado ou gostaríamos de realizar, entre a lacuna, quem somos, e nossa visão idealista da pessoa que acreditamos que deveríamos ser. O problema disso é que um constante foco na lacuna pode ser prejudicial para a nossa confiança e autoimagem, fazendo com que sintamos que não temos o bastante, não realizamos o bastante e que simplesmente não somos o bastante, ou pelo menos não tão bons quanto deveríamos ser. Grandes realizadores são tipicamente os piores nisso. Eles deixam passar ou minimizam o tempo todo suas realizações, punindo-se por causa de cada erro e imperfeição e sentindo que nada do que fazem é bom o bastante. A ironia é que esse foco na lacuna é o grande parte do motivo pelo qual grandes realizadores são grandes realizadores. O desejo insaciável deles de eliminar essa lacuna é o que alimenta sua busca por excelência e os motiva constantemente a realizar. O foco na lacuna pode ser saudável e produtivo se proceder de uma perspectiva positiva e proativa do tipo: estou comprometido e empolgado com atingir meu potencial. Sem nenhum sentimento de carência, porém o foco na lacuna raramente faz isso. A pessoa média, até mesmo o grande realizador médio, tende a se concentrar negativamente em suas lacunas. Os maiores realizadores, aqueles equilibrados e concentrados em obter sucesso nível 10 em praticamente todas as áreas de sua vida, são incrivelmente gratos pelo que têm.
reconhecem regularmente a si mesmos pelo que realizam e se sentem sempre em paz onde estão em suas vidas. É a ideia conflitante de que estou fazendo o melhor que posso neste momento e ao mesmo tempo posso e farei ainda melhor. Essa autoavaliação equilibrada previne aquela sensação de que algo está faltando, de não ser, ter ou fazer o bastante, e ainda permite que aqueles que se esforcem constantemente para reduzir essa lacuna, um potencial em cada área. Tipicamente, quando um dia, semana, mês ou ano chega ao fim e estamos no modo foco na lacuna, é quase impossível manter uma avaliação precisa de nós mesmos e do nosso progresso. Por exemplo, se você tinha 10 coisas na lista do que deveria fazer no dia seguinte, mesmo que tenha realizado 6 delas, seu foco na lacuna o fará se sentir como se não tivesse feito tudo o que desejava. A maioria das pessoas faz dezenas e até centenas de coisas direto durante o dia, e algumas coisas erradas. Adivinha no que as pessoas se lembram e repetem sem cessar em suas metas? Mentes? Não faz mais sentido se concentrar nas 100 coisas que você fez direito? Com certeza, é mais agradável. O que isso tem a ver com manter um diário? Escrever todo dia em um diário com um processo estruturado e estratégico permite que você dirija seu foco para o que realmente realizou, pelo que é grato e como está sendo comprometido em fazer melhor amanhã. Portanto, você desfruta mais profundamente de sua jornada todo dia, sente-se bem em relação a qualquer progresso que faz e usa um nível ampliado de claridade para acelerar resultados. Mantendo um diário com eficiência. Aqui estão 3 passos simples para começar a escrever seu diário ou melhorar seu processo atual de manter um diário. 1. Escolha um formato, digital ou tradicional. Decida antes de mais nada se quer manter um diário tradicional, físico, pautado ou se prefere um diário digital, no computador ou um aplicativo para celular ou tablet. Como eu usei tanto tradicional quanto digital, aqui estão as vantagens e desvantagens dos 2 formatos, os quais abordei adiante, mas, na verdade, é uma questão de preferência pessoal. Você prefere escrever à mão ou preferia digitar suas anotações em seu diário? Isso deveria ser uma decisão relativamente simples quanto a que formato usar. Compre um diário. Quando se trata de um diário tradicional, apesar de praticamente qualquer coisa servir, você pode até usar um caderno espiral de 99 centavos. Como você provavelmente o terá pelo resto da vida, deve-se considerar comprar um diário bonito e durável para o qual você goste de olhar. Compre um diário que seja não apenas pautado, mas também datado, com espaço para escrever todos os 365 dias do ano. Descobri que ter um espaço pré-determinado, datado para escrever, mantém-me responsável quanto a fazer isso todo dia, já que não tenho como deixar de reparar quando perco 1 ou 2 dias, pois estão em branco. Isso costuma me motivar a voltar e a revisar mentalmente os dias perdidos e a atualizar minhas novas entradas no diário. 3. Decida o que escrever. Existem infinitos aspectos da sua vida que você pode escrever em seu diário e inúmeros tipos de diário. Diário de gratidão, diário de sonho, diário de comida, diário de exercícios. Você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, compromissos, lições aprendidas e qualquer outra coisa que sinta que precise se concentrar em sua vida. Meu primeiro método de escrever meu diário varia de um processo muito específico e estruturado. Listar pelo que eu sou grato, reconhecer minhas realizações, estabelecer em quais áreas quero melhorar e planejar quais ações específicas estou comprometida a adotar para melhorar a ser muito tradicional. Apenas uma entrada datada com uma sinopse do meu dia. Acho ambas muito valiosas e é bom combiná-las. Você quer escrever um livro? Segundo uma pesquisa realizada pelo USA Today, 82% dos norte-americanos querem escrever um livro, mas qual é o seu maior obstáculo? Adivinhou? Eles não conseguem encontrar tempo. Se você já teve vontade de escrever um livro, pode usar o seu tempo do milagre da manhã para justamente fazer isso. Na verdade, estou escrevendo isto agora para você, às 6h03 da manhã, durante o meu milagre da manhã. Acredito que todas as pessoas têm um livro dentro de si, contendo o valor único que podem oferecer ao mundo. Na verdade, comecei a treinar muitos dos meus clientes particulares sobre como começar ou terminar o seu primeiro ou próximo livro, e sobre como escrever um livro que não apenas se torna um best-seller, esta é a parte fácil, mas também um livro que cria um movimento. Estou sempre empolgado para ouvir as histórias das pessoas e sobre o que elas amariam escrever. Customizando salvadores de vida.
No capítulo 8, customizando o seu milagre da manhã para se adequar ao seu estilo de vida e realizar seus maiores objetivos e sonhos, você aprenderá como personalizar e customizar praticamente todos os aspectos de seu milagre da manhã para se adequar ao seu estilo de vida. Por enquanto, não quero compartilhar algumas ideias especificamente no sentido de customizar os salvadores de vida, baseada em sua agenda e em suas preferências. Sua rotina matinal atual pode permitir somente que você encaixe o milagre da manhã de 20 ou 30 minutos, ou você pode escolher em fazer uma versão mais longa nos finais de semana. Aqui está um exemplo de uma programação bastante comum de 60 minutos do milagre da manhã, usando os salvadores de vida. Silêncio, 5 minutos. Afirmações, 5 minutos. Visualização, 5 minutos. Exercícios, 20 minutos. Leitura, 20 minutos. Escrever, 5 minutos. Tempo total, 60 minutos. A sequência em que você faz salvadores de vida também pode ser customizada de acordo com as suas preferências. Algumas pessoas preferem fazer exercício primeiro, como uma maneira de aumentar a circulação sanguínea e para acordar. Contudo, você pode preferir fazer exercício como a última atividade nos salvadores de vida para não estar suado durante seu milagre da manhã. Pessoalmente, prefiro começar com um período de silêncio tranquilo e proposital, para poder acordar com a calma, limpar a mente e concentrar minha energia em minhas intenções. Deixo os exercícios para a última atividade. Dessa maneira, posso ir direto ao banho e seguir com o resto do meu dia. No entanto, este é o seu milagre da manhã, não o meu. Portanto, sinta-se à vontade para experimentar sequências diferentes para ver qual deles gosta mais. Pensamentos finais sobre os salvadores de vida. Tudo é difícil antes de ser fácil. Toda experiência nova é desconfortável antes de ser confortável. Quanto mais você praticar os salvadores de vida, mais natural e normal cada um deles se tornará. Lembre-se que a primeira vez que meditei quase foi a última, pois minha mente disparava como uma Ferrari, e meus pensamentos quicavam incontrolavelmente como uma esfera prateada em uma máquina de fliperama. Agora amo meditação, e apesar de não ser nenhum mestre, eu diria que sou decente nisso. Do mesmo modo, na primeira vez que fiz yoga, senti-me como um peixe fora d'água. Eu não era flexível, não conseguia fazer as posturas corretamente e me sentia trabalhada e desconfortável. Agora yoga é minha forma favorita de exercício e sou muito grato por ter persistido. Eu o convido a começar a praticar os salvadores de vida agora, para que se familiarize e sinta-se confortável com cada um deles e comece logo antes de iniciar o desafio de transformação de vida de 30 dias de um milagre da manhã no capítulo 10. Se sua maior preocupação ainda é encontrar tempo, não se preocupe, eu cuidei disso para você. No próximo capítulo, você aprenderá como fazer os milagres da manhã inteiro, recebendo o benefício pleno de todos os 6 salvadores de vida em apenas 6 minutos por dia.